Se você quer aprender as funções da linguagem, fique comigo até o fim, tá bom? Olá! Como vocês estão, hein? Aqui quem fala é a professora Jessie Rosa. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre as funções da linguagem. Inicialmente, para nós entendermos quais e quantas são as funções da linguagem, é necessário nos atentarmos para os elementos da comunicação. Ou seja, conforme está descrito neste PDF, em um ato de comunicação estão sempre presentes 6 elementos, que no caso da comunicação linguística, quais são? Primeiramente, o emissor. Emissor é quem está emitindo a mensagem. Concorda comigo? Fácil. O segundo, receptor. Quem recebe a mensagem? Quem irá receber? Ou seja, é o ouvinte, o leitor. O terceiro elemento da comunicação é a mensagem, ou seja, o texto falado ou escrito. O quarto elemento tem como um porte, objeto, a referência ou o referente, ou seja, aquilo a que a mensagem se refere. O quinto elemento é o código, ou seja, a língua na qual a mensagem é elaborada. E o sexto e último, como podem ver no material, o canal, ou seja, o meio de transmissão. Por que eu falei desses 6 elementos? Porque as funções da linguagem, cada uma vai ter como objeto de estudo um desses elementos. Então, fazer a relação e aí você vai aprender muito bem sobre as funções da linguagem. A primeira função que iremos ver é a emotiva. Quando falo em emotiva, vocês lembram quem? Vamos pensar juntos? Emotiva traz a ideia de emoção, sentimento. O foco aí é o emissor, quem está emitindo a mensagem. Então, ou seja, é o emissor que ocupa o centro da comunicação. Vemos bastante a função emotiva em músicas, poemas, por exemplo, dentre outros gêneros textuais, tá bom? O segundo elemento que veremos hoje é a conativa. A conativa ou imperativa, em verdinho. O receptor, ou seja, quem irá receber a mensagem, que é o foco da comunicação. Por quê? Porque eu quero convencê-lo a algo. Então, o objetivo é influenciar e determinar o meu e o seu comportamento. Um exemplo típico onde encontramos a função conativa ou imperativa ou apelativa são as propagandas. Ao terceiro elemento que veremos, ou seja, a terceira função da linguagem, é a função poética. E poética tem como elemento principal qual desses elementos que nós vimos há pouco tempo? A mensagem, o texto, porque ocupa o centro da comunicação. A poética vai se preocupar com os elementos inerentes à mensagem. A poética é bem semelhante à emotiva, mas não vai se confundir, tá? Enquanto a emotiva, o foco é no emissor, a poética, o foco é na mensagem. Então, são nessas características que você vai bater o martelo na resposta lá da sua prova. O quarto elemento que nós veremos é a função referencial. Referencial, o centro da comunicação é o referente. A mensagem é voltada para a referência. A que eu estou me referindo? Vamos pensar? Então, estou me referindo a notícias de jornal ou quaisquer textos informativos a respeito de determinado problema social? Hein? Então, onde que nós temos essa função da linguagem? Em jornais, notícias. Por quê? O foco está se referindo ao referente. A quinta função da linguagem
é a função metalinguística. Ou seja, por que metalinguística? A linguagem se volta sobre a própria linguagem. Ah, professora Ergesse, eu não entendi esse negócio de mensagem da própria mensagem. Calma, vamos pensar juntos. Vamos pensar na linguagem cinematográfica, ou seja, filmes, cinema. Se eu assisto ao filme que aborda sobre o cinema, pense comigo, neocódigo falando do código, ou seja, um outro exemplo para ver se facilita para você. Eu quero aprender o significado de uma determinada palavra. Então eu vou ao dicionário. Então o dicionário que aborda o léxico de uma língua, ou seja, o conjunto de palavras de uma língua. Então, um livro que fala sobre a importância do livro. Então, o código falando sobre o código, tá bom? É isso que significa a linguagem se volta sobre a própria linguagem, tá bom? Espero que você esteja me acompanhando. Fique comigo até o fim. Não esqueça de compartilhar e deixar seu comentário, tá bom? Assim você me ajuda a continuar neste projeto. A sexta função da linguagem e última que veremos, pois são 6, é a função fática. A função fática, a mensagem se refere ao canal que a transmite. Um exemplo típico da função fática é uma ligação. Por quê? Porque eu me preocupo tanto com o canal. Quando nós estamos ligando, utilizamos o telefone, correto? Celular. Então, na ligação, eu digo: oi, alô, tudo bem? Tá me escutando? Então, eu não estou preocupada com o canal? Concordam comigo? Então, aí é um exemplo bem fácil de entendermos a função fática. Conforme o material diz aqui, a mensagem se refere ao canal que a transmite, conforme o mesmo exemplo que eu apresentei. Quando dizemos alô ao telefone, o que comunicamos é que o canal, ou seja, o sistema telefônico, está conectado. Tá bom? Vamos para uma questão. Somente será essa questão. Fique comigo até o fim. E eu quero ver se você aprendeu mesmo sobre as funções da linguagem, tá bom? Eu aconselho vocês a irem direto para o enunciado para entender o que a questão diz e depois ao texto, tá bom? Resolveremos somente essa primeira questão neste vídeo. Eu pergunto, aqui é a pergunta, no segundo período, eu já sei qual é o enunciado, que começa geralmente no último período da questão. Pergunta-se qual é a função secundária que a linguagem desempenha nesta mensagem. Ou seja, no texto que nós vamos ler, é evidente o predomínio da função poética. Lembra que a função poética pensa bastante na mensagem? Então, aí nós vamos ver qual é a função secundária, qual é a função que vem além. É importante nos atentarmos que em determinados textos, mais de uma função na linguagem vai ter. Porém, nós vamos analisar que predomina. E nessa questão veio a primordial é a poética. Mas qual é que vem em segundo lugar? Aí, essa é a pergunta. Aí vem a alternativa A, é a função emotiva. A B, é a função conativa. A C, é a função referencial. A D, é a função metalinguística. E a E, é a função fática. Vamos ler o texto? É um texto retirado de um fragmento do livro Os Lusíadas, do Grande Camões, tá bom? Como é um texto um pouco difícil em relativo ao léxico, por isso que contém os conceitos, os numerozinhos e o que significa cada palavra, tudo bem? No mais interno fundo das profundas, cavernas altas onde o mar se esconde, lá, donde as ondas saem furibundas, quando as iras do vento mar responde, Neptuno mora e moram as jucundas, Nereidas e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam as cidades que habitam essas úmidas deidades.
Então, vemos que furibunda significa ondas furiosas. Podemos ver que mora, Neptuno é o deus do mar. É o deus do mar que mora. Mora onde? Com quem? Com as jucundas. Jucundas são o quê? As formosas. O 4, Nereides. Nereides significa ninfas do mar. E por último temos as deidades, que significa deuses do mar. É importante sempre consultarmos o dicionário, sempre consultarmos a legenda do texto, tá bom? Para aí facilitar a compreensão textual, tá bom? Então, qual é a resposta? Vamos direto para a resolução. Sei que vocês estão ansiosos e ansiosas. Percebam, gente, que o texto traz uma informação sobre um referente, algo que eu estou me referindo, por isso o nome referente, é exterior à linguagem e ao processo de comunicação. Ou seja, galerinha do bem, fala de elementos do mundo. Quais foram os elementos que nós vemos mesmo? O relevo do fundo do mar e os deuses que o habitam, conforme a mitologia greco-romana. Portanto, trata-se de função referencial da linguagem, que na poesia épica sempre aparece combinada com a função poética. Então, por isso que a nossa resposta é a letra C. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim deste vídeo. Um abraço. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, professora Ergécie Rosa, tá bom? Eu trabalho com aulas particulares online de língua portuguesa, redação, correção de textos, tá bom? Qualquer coisa, qualquer orçamento, pode solicitar que eu estarei de prontidão para atendê-lo. Um abraço e estude com Ergécie Rosa.